Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, né? Então, primeiramente, eu desejo a paz a todos, mas a paz de Cristo, não aquela paz que nós homens, às vezes, muitas vezes, nos damos uns aos outros, que é a ausência de batalhas, né? Uma ausência de guerras justas, né? Mas aquela paz de saber que em Cristo nós podemos ser salvos, que em Cristo nós somos salvos e adentramos a vida eterna, ok? Então, esta é a paz de Cristo, não é a ausência de batalhas, mas é a ciência, a tranquilidade de saber que em Cristo nós somos verdadeiramente salvos. Então, a todos a paz de Cristo nessa sexta-feira. Sexta-feira, a ideia central do que eu quero trazer hoje aqui, a igreja tem a sexta-feira, toda sexta-feira do ano, em especial a Sexta-feira Santa, como um dia mais de penitência, de jejum, de abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano a igreja convida os fiéis católicos à abstinência de carne, né, de bebida alcoólica, de alguns prazerzinhos, né, nesse sentido, né? Em especial na Sexta-feira Santa, mas em todas as sextas-feiras do ano. A Igreja do Brasil, né, os bispos aí, eles têm uma proposta que, né, na impossibilidade, talvez pelos trabalhos de algumas pessoas, né, ou pessoas idosas, pessoas doentes, mulheres amamentando, crianças pequenas, não são obrigadas a cumprir, né, essa pedagogia da igreja, né? Mas de toda forma a igreja traz isso aí. E caso a pessoa não consiga por algum motivo cumprir, né, isso daí, a igreja propõe que a pessoa possa fazer alguma obra de caridade. Obra de caridade não é apenas doação de alimentos, mas dar um bom conselho, acolher as pessoas. Isso também faz parte das obras de caridade. Tá ok? Então, nessa sexta-feira, toda sexta-feira, a igreja recorda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo se ofereceu ao Pai por nossos pecados na morte de cruz. E dentre tantas coisas que a gente pode falar desse ato, eu quero trazer uma coisa que muitas religiosidades trazem de confusão com isso, né? Algumas religiosidades, por exemplo, que acreditam em questão de karma, né? Karma e reencarnação, porque quando a pessoa sofre uma fatalidade, algo como Cristo sofreu, ele foi perseguido, foi morto, foi judiado, passou, né, por diversas injustiças, não humilhações, porque Deus não teria como se humilhar, mas injustiças mesmo que ele sofreu, né? Deus, na pessoa do Filho, não tem como ele pagar algum tipo de karma, né? Então, todas as religiosidades aí que, mesmo que achem Jesus um cara bacana, não crendo ele como Deus, né, na Santíssima Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo, ainda colocam Jesus como um cara bacana, mas tentam enquadrar Cristo nessa questão do karma de alguma forma. Na verdade, é sempre muito omitido e é colocado às outras pessoas, porque você mexer muito com a pessoa do Cristo em si é complicado para essas religiosidades. Então elas têm que omitir-se de dar algumas declarações sobre o Cristo e usam mais a parte do Cristo bonzinho, o Cristo caridoso, praticamente um filântropo tal. E mesmo que eles não gostem, às vezes, alguns da palavra filantropia já, porque a igreja tem batido muito em cima dessa palavra, eles vão usar a palavra caridade, vão tentar dar uma reinterpretação, mas no final das contas acaba sendo uma filantropia, porque termina no próprio ser humano mesmo. Não vá em tudo que é feito, não é feito por Cristo, tendo em vista que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, que é o mistério da Santíssima Trindade que Cristo nos revelou, né? Que é grandioso demais para caber na nossa mente,
mas Cristo nos revelou assim, e para nós nos basta, porque a autoridade é de Cristo. Então, a igreja celebra, relembra toda sexta-feira esse sacrifício de Cristo. Perverso, é maldoso da nossa parte a gente perverter isso. Que Cristo se ofereceu por nossos pecados. Porque Ele era o único que poderia se oferecer por nossos pecados. Por Ele ser perfeitíssimo, por Ele não ter mancha, por Ele não ter mácula. Ele é o único que poderia nos perdoar e assim humilhar os demônios, os espíritos maus. Que desde todo sempre já o renegaram. Os seres espirituais, os anjos, seja os anjos bons que ainda seguem a Deus, seja os anjos caídos, eles são seres apenas de razão. Eles não têm a parte sensível da carne como nós. Então, logo quando eles tomam uma posição na realidade deles, eles não mudam, porque é apenas a parte racional. Nós somos seres de carne, alma e espírito. Nossa intelectualidade, nossa razão está na nossa alma, que é movida pela nossa vontade. Só que, após o pecado original, é conturbada pelo nosso corpo, pelas nossas concupiscências, nossas fraquezas. E Cristo nos perdoa sabendo dessa dificuldade que nós temos, que os demônios colocaram essa dificuldade na gente, se usando dessas fraquezas do ser humano. Então nós temos a oportunidade de acolher a Cristo, de aceitar a Cristo, de aceitar essa salvação que Ele veio nos dar. Ele não veio nos dar, como eu disse no início, uma mera paizinha que é falta, ausência de luta. Ele não veio nos trazer uma satisfaçãozinha, um friozinho gostoso na barriga, uma emoçãozinha. Não foi isso. Por mais que a gente possa sentir coisas boas, sim, porque nós somos seres de carne também, temos matéria, mas Cristo quer nos oferecer a salvação para a vida eterna, é algo muito maior. E os inimigos espirituais, os anjos caídos que se colocaram contra o projeto divino, eles usam das nossas concupiscências para isso. Nós precisamos matar as nossas concupiscências e através do jejum, da oração, da esmola, da abstinência, a igreja vai nos orientando, vai nos doutrinando, vai nos catequizando para que nós possamos, com a graça de Cristo e não só com a nossa força, progredirmos na fé. Caímos sim, às vezes, muitas vezes, mas não desanimando e progredindo na fé, porque a nossa razão é Cristo, não é nós mesmos, não é apenas a nossa força. Sim, nós temos a nossa parte a cumprir. Nós temos a parte da nossa vontade que tem que ser colocada em Deus, no verdadeiro Deus, não do Deus que às vezes inventam pra gente, que agrada as nossas concupiscências na carne, as nossas fraquezas, que às vezes é o mais fácil da gente seguir, porque tem a ver com aquelas dificuldades que a gente tem, e a gente prefere ficar naquilo lá. Então, minha gente, tem muita coisa que pode ser falada dentro desse tema, do que a igreja propõe às sextas-feiras para a gente, para os cristãos, para os católicos, do que Cristo veio nos oferecer. Nós estamos na quaresma, toda essa quaresma ela vai se concretizar nessa entrega de Cristo para perdoar os nossos pecados e na sua ressurreição. E Ele promete essa mesma ressurreição para todos que até o final da vida procurarem ir se corrigindo, de passo em passo, de degrau em degrau, caindo e levantando, mas que tenha Ele como meta e não outra coisa, e que não desvirtue maldosamente apenas para ficar com seus gostinhos a sua doutrina, porque sim, Ele ensinou uma doutrina. Doutrina é ensinamento.
teve coisas que ele ensinou, muitas coisas que ele revelou aos apóstolos. E os apóstolos revelaram para os seus sucessores, que a gente chama de bispos, e os bispos nomearam padres, outros sacerdotes e diáconos, e hoje tem leigos e tantas outras pessoas que são responsáveis por isso. Uns às vezes cumprindo melhor, outros nem tanto. E desde o começo da igreja a gente já vê Judas negando definitivamente a Deus, Pedro negando Cristo por 3 vezes, mas ele ainda teve tempo de voltar atrás e retomar a sua missão como sumo pontífice ali, como principal ali dos apóstolos, e até hoje a igreja tem essa hierarquia, porque Cristo que criou essa hierarquia, né? E dificuldades vai haver dentro da igreja também. Não é o perfeccionismo. A fé cristã católica, ela não é maniqueísta. Ela não crê que existe um caminho de perfeição onde você nunca mais vai cometer nenhum delito, nem nada, nunca, né? E o outro que a pessoa é totalmente depravada. Tem sim exemplos de santos, uma vida, de mudança de vida assim, completamente bela, né? Mas eles tiveram seus degraus a subir, seus tombos, suas quedas, seus degraus, e foram vivendo, e hoje estão na glória junto com o nosso Senhor, com o Pai e o Espírito Santo plenamente. E, infelizmente, também há pessoas que acabam se integrando, desistindo e integrando a total perversão. Isso acontece. Mas a fé cristã católica não acredita que existe apenas esses dois lados. O lado maniqueísta, né? Uma questão maniqueísta, maniqueia. Né? Ela acredita que existe esse processo. Faz parte da gente assumir isso, assumir a Cristo, pedir a sua graça, pedir o Espírito Santo que ele promete à igreja para poder vencer até o final da vida. Para a gente não desistir dele, não desanimar dele, da promessa dele, da paz dele. Tá ok? Então, muito cuidado aí, minha gente, com quem às vezes até fala bem, até são pessoas bacanas, né, em certo sentido, no sentido humano comum, né, social, mas que às vezes pervertem sem perceber o Cristo, o que ele veio, o que ele realmente é, quem ele realmente é. Tá ok? Cristo não tem, não existe karma para Cristo, e assim não existe karma para ninguém. O que nós sofremos são consequências do pecado original, dos pecados que cada um de nós cometemos, e a gente acaba tendo que suportar uns aos outros, né? Até certo ponto. Algumas coisas a gente tem que dar um stop aí, né? A gente tem sim o direito de dar um stop em certas coisas que as pessoas cometem com a gente, certas injustiças, nós temos esse direito, mas ao mesmo tempo rezamos por todos. Nós perdemos a paciência, fala mal do Lulinha, mas te perde a paciência e depois você tem que rezar por ele, porque senão, meu filho, você não está cumprindo o que Cristo quis. Pequeno exemplo aí. Peço até desculpa aí para quem se sentir de alguma forma perturbado, né? Ou se fale mal de qualquer outro aí que você não goste, mas reze pela essa pessoa, porque senão você não vai estar sendo cristã, você não vai estar sendo católica. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.